A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Esse programa, que você já sabe, vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, sempre com entrevista inédita, com personalidades da arte, da cultura, que compõem o imaginário e a identidade de um agente. Desse nosso povo, da cultura popular às expressões eruditas, do clássico ao cotidiano, nós estamos falando com gente que vai alinhavando suas histórias e vai cantando e contando, em prosa e verso, suas existências. E para falar hoje sobre literatura, sobre espaços coletivos de produção e fomento da arte, do conhecimento, eu estou recebendo um amigo querido, alguém que já passou por espaços de conversa como esse, não por esse programa, mas pelo nosso Essa Gente Grapiúna, que já está registrado na história da nossa comunicação aqui cultural da TVI. Eu estou falando com o nosso querido Samuel Matos. Ele que é professor, ele que é pesquisador, presidente da Academia Grapiúna de Artes e Letras, já está concluindo o seu mandato, vai falar conosco aqui também, fazer um balanço para a gente dessa gestão tão intensa e tão cheia de atividades e proposições. Lá na Universidade Estadual de Santa Cruz, ele tem desenvolvido um papel, primoroso, tanto no processo de internacionalização, quanto também no cuidado cotidiano, através de expressões da arte e da cultura, na paisagem da universidade. Nós vamos também tentar conversar sobre isso. Programa de 30 minutos não dá para conversar tanta coisa com um homem cheio de repertório. Samuel, meu querido, seja bem-vindo, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, mais uma vez. Gostaria de testemunhar publicamente a minha admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua escrita, pela dimensão poeta. Eu cheguei aqui nos bastidores lhe cumprimentando com um trecho de um poema seu, porque realmente é uma literatura que conversa conosco. E aquela pergunta que inicia todas as nossas entrevistas: quem é Samuel Matos, ele por ele? Difícil falar de si, né? Mais fácil falar dos outros. Bom, eu gostaria de dar um exemplo aqui. Eu recentemente assisti uma palestra e foi mencionada uma coisa, eu inclusive não pesquisei a veracidade da fonte, mas o John Lennon, quando criança, estava em casa e houve um jantar organizado pelos pais dele, e alguém nesse jantar chamou ele e falou: Little John, pequeno John, e tal, você quer ser o quê quando crescer? E ele falou assim: feliz. Então, e aí eu fiquei pensando que na sociedade as pessoas usam os rótulos, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Sim, mas quem é a gente mesmo, né? É difícil falar. Eu acho que eu sou um ser humano tentando ser feliz, mais ou menos isso. Parafraseando o John Lennon, né? E o que a gente faz, na verdade, às vezes não é a gente, né? A gente exerce o cargo X ou Y, a função A ou B e C, mas agora quem é você mesmo, quem sou eu, é difícil, né? Olha, eu vou te dizer, são quase 200 entrevistas e eu não tenho dúvida de dizer que essa foi uma das melhores. Obrigado. E trouxe reflexão para os nossos telespectadores. Samuel, nós vamos começar pela sua dimensão poeta. Você tem o seu livro Música na Rua e Outros Poemas, está aqui para vocês observarem, pela Editos. Samuel, durante a entrevista, vai falar para vocês onde adquirir, como é que faz para estar próximo e também ter essa interlocução com o escritor, que é uma das coisas mais importantes que o leitor pode ter à sua disposição. É conversar com quem escreveu, é trocar as suas impressões, partilhar essa relação de afeto, né? Porque nós somos atravessados por essas palavras. E, então, você tem também participações em antologias, Vou mostrar algumas imagens aqui pra gente, os poemas ocultos, essa turma boa que está ali na capa do livro. Deixa eu ver se 1998, se não me engano. Olha só, já vamos um bocado de tempo, já vai janeiro, né? Ali, poemas ocultos. Você se lembra de alguns que estão aí? Na verdade, tem um único poema meu nessa coletânea que fala de uma criança de rua, um menino de rua que é morto e tal, e tal, e tal. Eu não sei se eu vou lembrar, não. Mas foi o poema selecionado, né? E de lá para cá foram, assim, tantos outros, e inclusive eu voltei um pouquinho a pensar em compor versos, porque eu fiquei muitos anos parado, né? Dedicado à prosa, e deixei um pouquinho a poesia de lado, mas eu estou tentando voltar. Olha, e pra gente vai ser um presente. Quem tá com você nessa antologia? A Zélia Posidônio, é muita gente, acho que umas 30 pessoas. Infelizmente, para você que nos acompanha, esse título já tá fora do prelo, já tá fora de catálogo, mas algumas preciosidades ainda estão por aí. Eu quero fazer um agradecimento. Ele me foi dado há
15 anos pela professora Gioconda. Eu trabalhava na Cooperativa Educacional de Itabuna, ela me viu numa gincana fomentando literatura, pedindo para os meninos lerem, e me levou uma caixa de livros com preciosidades, desde Telmo Padilha até Valdelice Pinheiro, passando pelas antologias regionais. Então, Gioconda, minha querida, muito obrigado. Parte do meu letramento literário Grapiúna tem a ver com esse presente que você me deu. E aí nós chegamos em Música na Rua e Outros Poemas, que eu cheguei aqui lhe cumprimentando com o texto que está na quarta capa, que diz assim: o poema é como um rio, em meandros de linguagem, carregando no seu leito uma vida num só fio, espalhando pela margem o prazer e a dor do peito. A poesia é essa expressão de existência, né, Samuel? Exatamente. Este livro foi dividido em três, digamos assim, categorias, ou três tipos temáticos, né? Poemas amorosos, existenciais e sociais. Tem um social que eu gosto muito, que fala do Rio Cachoeira. Eu sou um péssimo declamador, inclusive eu esqueço os versos, né? Recentemente eu estava assistindo um documentário Cartola, você deve ter conhecido Cartola, Música para os Olhos, né? E nesse documentário Cartola fala que estava no bar conversando com um amigo, e um amigo tira o violão e toca uma música, um samba. E ele fala assim: o samba bonito de quem é? É seu. ele não lembrava mais, né? Então eu admiro muito Carmen Camuso, que declama muito bem, vários outros artistas dessa coisa da encenação, da declamação, mas eu sou do texto ali, depois que passou, eu não lembro mais, e estou envolvido com outra coisa, eu sou assim. Maravilha, é muito bom. Então, nós chegamos agora ao momento para falar de Apolônio, o Multiplicador. Esse que já figura entre as mais importantes obras da literatura do nosso tempo. Eu não vou nem regionalizar e não vou territorializar. E aí eu queria que, antes de falar do texto, nós falássemos da pessoa. E que você apresentasse para os nossos telespectadores quem foi Apolônio, qual a importância dele para todos nós. Inclusive, Apolônio esteve aqui neste estúdio, na época da primeira edição do livro. Só agora eu me lembrei disso, viu? Bom, Apolônio para mim foi um pai, uma referência importante. Eu cresci com os filhos dele, né, brincando com os filhos dele num sítio que ele tinha lá, tem ainda, né? O sítio está lá em Una. Inclusive me casei com a filha dele, né? Mas eu tento narrar o livro todo sem entrar nesse detalhe. Lá adiante é que o leitor descobre, né? Mas eu não queria essa referência. Então é o seguinte: é um indivíduo que nasceu no remanescente de Quilombo, no oeste do Maranhão, uma sociedade autossustentável que produzia rapadura, açúcar, cachaça, a roupa própria, calçado. E ele queria estudar, ele teve um sonho de estudar. E saiu de lá, foi ser garimpeiro, aventureiro, passou 5 anos de aventura em aventura, até que chegou numa escola no sul do Piauí e terminou se tornando o melhor aluno da escola, né? E de lá foi para Recife, Rio de Janeiro, e depois veio parar em Itabuna, né? Enquanto educador, pastor protestante, inclusive eu fiz de tudo para que o pastor aparecesse menos do que o grande homem Apolônio. E o educador, justamente nessa questão do ser, né? Ele exercia essa função de pastor por ter sido chamado para isso, né? Ele até brincava dizendo assim que tem o chamado pastor e o pastor chamado, né? Hoje em dia tem muita gente que se auto-intitula, né? Mas ele fazia essa coisa assim, sem pensar em dinheiro, sem pensar em nada, só para ajudar as pessoas. E sempre associando isso à educação, né? Então fundou várias escolas no sul da Bahia, e o livro vai nessa trajetória biográfica, né? E eu estou muito contente com os desdobramentos do livro. E é sobre isso que eu quero lhe perguntar. Nós estamos na 3ª edição, né? Uma edição revista e ampliada, e aí Samuel generosamente trouxe para nos presentear, trouxe aqui também uma dedicatória. Eu queria, então, que você falasse disso, documentário, cinema, 3ª edição, como é que está esse movimento todo? Bom, quando a professora Baísa Nora estava à frente da Editos, né, ela leu o rascunho do livro e falou: rapaz, esse livro é bom, gostei, o livro está aqui na minha cabeça e tal. Eu falei: pois é, Baísa, ele está idoso, vamos publicar logo isso e tal. Ele terminou falecendo muitos anos depois, né? Felizmente. Mas assim, Vitor Aziz adorou o livro. Inclusive ele é cineasta e é orgulhosamente da nossa Academia Grapiúna de Artes e Letras, né? Vitor fez deixa, você pode conferir a entrevista com Vitor Aziz no YouTube aqui do nosso programa.
Sim, por sinal, muitíssimo interessante. Vitor é o cara que é parecido com você, multimídia, faz de tudo um pouco ou de tudo muito, né? Eu disse a Vitor uma vez que para mim ele é tipo Alfred Hitchcock, né? Porque Alfred Hitchcock fotografava, dirigia e quando faltava um figurante ele mesmo encenava, entrava lá e, né, aparecia em cena. É, só teve um filme que a história se passa em alto mar que ele não tinha como aparecer, né? Do nada, né? Mas em todos os outros ele mesmo apareceu. Bom, então o Vitor fez um roteiro, já tentou algumas vezes aí, tá tentando o financiamento, né? E eu acho que vai sair, até porque o Henrique Dantas fez um documentário recente sobre pessoas seculares, né? Seculares, pessoas, né? A vida depois do 100, alguma coisa assim. Eva Lima, inclusive, que indicou. E foi uma indicação muito legal. Eu conheci pessoalmente o Henrique, né? E ele ficou impressionado com o Apolônio. E eu aproveitei e fiz uma dedicatória do Apolônio para ele. Falei, Henrique, não leia este livro, porque caso contrário você vai querer fazer um filme. Com certeza. Olha que desafio, ao Ninguém mesmo passa tempo incólume audácia. a Apolônio. Na leitura, se na leitura não passa, e na vida, hein? Quais são os testemunhos que você tem de pessoas que foram tocadas pela existência de Apolônio? Bom, na esfera da educação, muitos, né, centenas, né, a escola que ele criou, dentre outras muitas, né, o Educando Arisa Brito, fez 50 anos, né, em Itabuna. Então são muitos alunos, ex-alunos, né, e também na esfera religiosa, ele sempre foi um religioso atípico. Ele sempre foi mais voltado para o amor às pessoas e à justiça, né, mais ou menos naquela linha de Jesus Cristo, conforme os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, que não dão muito ibope nas igrejas hoje em dia, né? Ou seja, Jesus Cristo seria um problema hoje em qualquer igreja, né? Como foi na época. Então Apolônio também passou por esses problemas de rejeição, de pessoas não entenderem o evangelho que ele pregava e que ele exercia, sobretudo, né? Então ele era caridoso, ele queria colocar as pessoas para frente, valorizar as pessoas, entendeu? Era gente que gostava de gente. Exatamente, é. E teve problemas com algumas igrejas, né? Não vou citar, o livro já fala, muita gente de uma determinada igreja não gostou do livro de jeito nenhum, mas, como eu falei, não é a história de um religioso, não é a história de um pastor, é a história de um grande ser humano. E está acima dessas questões todas, né? E ele realmente se mostrou acima de tudo, era criticado, marginalizado. E ele deu a volta por cima, nunca se deixou abater pelas críticas, né? Então, assim, tem muita resignação, tem muita fé na vida, né? Lembrando as músicas de Gonzaguinha, aquela coisa da fé, de acreditar, Apolônio tem muito isso, né? Então esse indivíduo marcou minha vida e eu fiquei muito contente em ter escrito esse livro. E voltando à história do desdobramento, recentemente a gente teve uma história de cordel, feita por Ari, né, Gomes, e ele leu Apolônio, gostou do Apolônio e reescreveu a história toda em cordel. Aí eu falei, não, isso aqui eu tenho que mandar para Piligra, sim, ou para Janete Lainha. Sim. Como Janete Lainha é da nossa academia também, Graplina de Artes e Letras, eu mandei para ela, inclusive com uma proposta também, uma provocação. Falei, Janete, você é que vai dizer se esse livro é publicável ou não, se os versos no cordel estão razoavelmente publicáveis ou não. Se você disser não, a gente vai engavetar. E aí eu vou cuidadosamente conversar com o autor. Para mim, que não sou tão douto assim no cordel, tá ótimo. Mas quem vai dizer é Janete Lainha, né? E eu falei, se você recomendar, quem vai fazer a xilogravura é você. Também não sei como, mas a gente vai lhe contratar, encomendar, recomendar, buscar dinheiro em algum lugar. Mas assim, de repente é uma outra linguagem de uma mesma história, né? Então vamos ver onde é que dá, né? Estamos no cinema, literatura de cordel, 3ª edição, e nós temos outras possibilidades, né? Vamos ver. E esse movimento Alvorecer se envolve nisso, e o ano que vem traz alguma novidade. Sim, quem sabe? Quem sabe? Provocar. Com certeza. E lhe ouvindo falar, Samuel, eu fiquei aqui observando, você notou que eu fiquei contemplativo, porque de tudo isso que você disse a respeito de Apolônio, eu vejo o quanto tem em você. Você é uma pessoa de trato afável, você é acolhedor, cordial, você é um ser humano diferenciado. Dá esse testemunho público porque, de fato, a gente precisa reconhecer as pessoas no que elas são, no que elas oferecem em termos de cuidado semelhante, né? Você está fazendo uma liderança, e aí, já pegando essa deixa para falar do Samuel, acadêmico e presidente da Academia de Letras,
uma gestão que se preocupa em alargar, né, a participação da academia na comunidade, mas ao mesmo tempo não é invasiva essa presença, é de afeto, é de troca, é de receber bem as pessoas, inclusive os confrades da outra academia, da qual eu faço parte. Então vou mostrar uma foto agora da Academia Grapiúna de Artes e Letras, recepcionando novos membros, sob a presidência de Samuel Matos. Isso foi um evento em maio deste ano na UESC. Neste evento foram empossados o Renart, né, artista plástico, a Lilian Rory, que é advogada, escritora, cronista, contista. Foi também empossado o Dr. Rebouças enquanto membro benemérito, né? O Emadils, que você conhece, que é dos Poetas do Sul da Bahia, né? E quem foi mais? O Caê, Carlos Caê, ou seja, foi um evento muito legal, viu? Muito bom mesmo. Vamos rememorar aí gente da melhor qualidade da arte, da cultura da nossa região. Que nós temos ali a Valdirene Borges, Janete Valdirene, Janete Lainha, muita gente, Kleber Torres, Afonso Dantas, muita gente. Se nós não pudermos dizer o nome de todo mundo, falamos os que estão aparecendo mais aqui, só que essa foto representa o nosso tributo de reconhecimento à presidência de Samuel Matos e a todas as confreiras e todos os confrades da Academia Grapiúna. Sim, mas eu peço por gentileza novamente a foto, que eu vou fazer um pequeno destaque aqui. Eu vou priorizar os nossos fundadores. Perfeitamente. Os primeiros, né, os pioneiros. E ali, dentre esses, temos ali o Washington Cerqueira, temos José Carlos Oliveira, que está com a roupa diferenciada ali, um chapéu também, advogado. Temos ali também Kleber Torres, que está entre os fundadores, dele está antes de mim, pelo menos, bem antes. O nosso grande mestre de cerimônia, Paulo Lima, Adeildo Marques, dos fundadores que estão ali nessa foto são esses, né? Então, sem eles, nada teria sido feito, né? Inclusive, na minha gestão, eu fiz questão de honrar o nome de Ivan Montenegro, que foi o fundador. Ele é o nosso presidente emérito, né? E perene, né? Então, assim, eu aprendi isso com o Apolônio, valorizar os mais velhos primeiro. Você chegou no lugar, assumiu um cargo, procure saber quem é que fez o que antes de você, né? Até porque você não pode pensar que é o que antes de você e depois de você, não. Peraí, antes de você chegar, alguém já tinha feito uma trajetória. Então eu gosto muito de valorizar os pioneiros, né? E de lá para cá eu estou tentando levar adiante a proposta dos pioneiros, né? Vamos fazer um balanço dessa gestão? Sim, vamos. Quais foram os principais projetos, as principais ações, o que você está deixando? Vamos falar da sua sucessora, em breve você já diz o nome aqui, e fazer essa conversa com a sociedade. Principalmente o nosso programa tem um bom alcance em Itabuna e Ilhéus, mas na internet ganha o mundo, né? Então dá um panorama de como está a Grau e quais são os caminhos que ela pode trilhar a partir do que foi desenvolvido recentemente. Bom, o que eu fiz inicialmente e tenho feito ao longo de quase 4 anos, né? Criar o ciclo de palestras, porque a gente começou na época da pandemia, então nada como a informação. A primeira palestra foi o nosso confrade Jairo Xavier Filho, na época da pandemia, falando de saúde, né? Claro, que era o grande assunto da época, né? E de lá para cá foram tantos, né? Então a gente criou essa coisa, ciclo de palestras, para aproveitar a expertise dos membros e compartilhar isso com a sociedade. Então Vitor Aziz já falou sobre os bastidores do cinema, Liz Daily Nobre, que também tem um programa aqui interessante, falou sobre políticas integradas, né? Então a gente vai fazendo isso. E o Rafael, seu xará, Rafael Ferreira Freire, Freire Ferreira, melhor dizendo, falou sobre a sociedade da privacidade, e ao mesmo tempo a gente não tem privacidade, né? Sim, então essa coisa tem sido interessante no sentido de compartilhar. Eu, inclusive, falei sobre uma coisa que eu adoro, acho que é o Acre, viu? É verdade. Uma coisa que eu gosto muito, que é música popular, que você sabe, e fiz uma palestra sobre Noel Rosa, né? E essa palestra foi ofertada aos alunos da Ação Fraternal, pessoal do 3º ano. Palestra sobre compositor dos anos de 1930, imagine. Mas aí a gente botou o Getúlio Vargas, a gente botou aí as coisas do Enem, né? Os contextos do Enem, e eles gostaram. E se eu não me engano, veja só, o Enem teve agora, mas no ano passado, uma questão sobre Noel Rosa estava no Enem. Então, me parece que foi isso. A música dele é eterna, né? E está em todo lugar, né? Agora eu queria lhe pedir que, nesse
contexto de falar sobre academia e também falar um pouco sobre o diferencial da Agrau por ser essa academia de artes e letras. Então, alarga as possibilidades. Você falou de cineastas, você falou, né, de outras profissões que estão ali, e aí o telespectador que muitas vezes não está tão familiarizado com uma proposta diferente, né, das academias em geral, que são academias de letras para escritores e escritores, esses demais ofícios artísticos presentes. Sim. Então, você desse esse panorama para os nossos entendedores. Bom, nós fizemos uma reforma estatutária, né, inclusive, e a gente mexeu no nome, mudou justamente para enfatizar essas outras linguagens artísticas, embora toda academia tenha também pessoas que não só da literatura, né? Mas a gente queria muito ampliar os horizontes, por isso que absorvemos o grande baterista Sabará, Perfeito. a artista Valdirene Borges, inclusive são pessoas que a gente só tem a ganhar, né, com esses nomes. O Sabará, também vou fazer aqui a propaganda do nosso programa. Faça. Esteve conosco nessa Rede Grapiúna, sempre intermediado por Samuel. Vou pincelando lá os acadêmicos e trazendo para cá. De vira e mexe, eu digo: Samuel, me ajude aqui, eu quero falar com fulano de tal. Ele prontamente lhe acolhe daqui. Então a gente pegou de uma linhagem mais de literatura e ampliou para outras artes. Então hoje a gente tem gente praticamente de todas as linguagens artísticas. Um exemplo que eu acho muito interessante é o nosso Jailton, que também tem um programa legal aqui. Eu falo para ele: Jailton, você é não só multimídia, mas você, pelo fato de ser do teatro, você reúne em si e no seu trabalho e na própria academia literatura, música, artes cênicas, ou seja, é um pouco de tudo, né? O teatro reúne tudo, né? É um show. Então a proposta é essa, né? E tem dado certo. A gente tem conseguido uma interação muito legal entre essas linguagens artísticas. E aí agora que vai pegar vou passar o bastão para quem? Professora Josane, que você entrevistou, Josane Moraes, que é minha parceira naquele livro das mulheres do Chico Buarque, as representações da mulher agora, e tal, né? Era a deixa que nós esperávamos. Vamos colocar a imagem do livro do Chico Buarque para falar sobre essa dimensão de Samuel, feminino, né? Que pensa a partir da música temas de relevância na sociedade. Então, a partir da música do Chico, veja, a música na rua e outros poemas, pensando a música. Aí a música do Chico agora, vamos colocar aí, Silas, por favor. Inclusive a ideia do Música na Rua, que era um título de um poema só, era chamar a atenção para a música, que é muito mais popular do que a literatura, de um modo geral. Então, mais democrático, a gente puxou pela música. Inclusive o primeiro lançamento foi todo musical, né? Olha só que bacana. Então aí você teve essa obra com Josane, pensando através das músicas do Chico, o feminino. E exatamente. Essa parceria na academia. E agora ela lhe sucede. Sim. Mas antes da sucessão, veja bem, como é que surgiu esse livro? Primeiro, era um arquivo, era um artigo que eu estava rascunhando, né? E de repente ela entrou na jogada porque eu tinha percebido que ela escreveu antes muita coisa sobre as mulheres. Eu falei: não, Chico Buarque é um compositor que tem muita coisa no feminino, na primeira pessoa. E a gente bateu um papo, e desse papo surgiu essa ideia do livro, né? A quatro mãos. E assim foi. E aí, como ela conhece muita coisa de psicologia, e eu sou um aprendiz nessa área, então ela fez uma análise muito legal das personagens, né? Análise psicológica, né? Então, eu fui aprendendo e a gente foi escrevendo, ficou um livro interessante. E agora nós vamos colocar a capa aí para vocês verem. E eu vou pedir, Samuel, ao mesmo tempo que você fala sobre a capa do livro, sobre o livro, fale sobre onde nós podemos, os nossos telespectadores se aproximarem para adquirir Apolônio, Música na Rua, o de Chico, e também ter esse encontro contigo, essa devolutiva, essa interrupção. Vamos pedir a Silas para poder pôr a capa do livro e dividir tela com Samuel. Pronto, exatamente, é esse aí. A gente pegou várias personagens femininas, Bárbara, Joana, e muitas de peças teatrais, sempre vinculadas ao teatro, né? O recorte que a gente fez foi mulheres no teatro e personalidades fortes, mulheres que são oprimidas, sofrem preconceito, mas elas dão a volta por cima. Mais ou menos nessa linha, né? Bom, esse livro pode ser adquirido pela Via Literário, né? Diretamente no site da Via Literário. Foi mencionado aqui o nome do professor Gasparetto, né? Sempre mencionado. E eu admiro muito, ele é um grande promotor da arte, da cultura, da literatura no sul da Bahia, né? Uma generosidade sem tamanho, eu acho que ele é um dínamo de fomento. Exatamente. Ele não para de fomentar, ele ouve alguém falar que tem vontade e pede. Agora ele está fazendo um processo de divisão, porque
está tentando alargar depois dos 20 anos da Sim. Via, então com curadorias específicas, me convidou para a curadoria de poesia, então a gente conseguir chegar mais perto Ótimo das pessoas nome, que estão recomendo. escrevendo, e aí eles estão fazendo esse trabalho. E então agora, Samuel... Só respondendo a sua outra pergunta. E o Apolônio Multiplicador, assim como Música na Rua, pode ser adquirido diretamente na página da Editos, né? A Editos tem lá, Editos Digital, você pode inclusive baixar essas obras gratuitamente e pode adquirir o livro físico, né? Ali pelo próprio site. Isso Inclusive é interessante observar que depois que o livro é baixado digitalmente, um indivíduo quer comprar. É claro. Aí já baixei, li, gostei, agora eu vou lá comprar, que tal? Mas né? nada supera essa É assim. experiência aqui, ó. Abre a câmera para mim. Essa experiência aqui, ó, nada supera. E Samuel, eu trouxe para lhe dizer que, falando com o Antônio Brasileiro, um dos maiores poetas que estão aí na ativa nesse nosso país, ele me disse algo que eu vi no seu livro. Sim. Ele disse que está pedindo agora, nós estamos editando um livro dele na Via, ele está pedindo agora para que o livro abrace o olhar do leitor. Então, esse abraçar o olhar do leitor, para vocês entenderem, eu vou mostrar aqui, ó, esse distanciamento de margens, o tamanho da fonte adequado para que você não precise nem tanto, nem tão pouco. E aí o brasileiro teve essa sensibilidade, que quando eu abri o seu livro para dar uma olhada nele, rever os poemas, para vir para a entrevista, falei, pô, abraço o olhar do leitor. Então, parabéns por esse cuidado. Tem que ter esse diálogo, né? Essa interação, né? E tem que ser uma leitura prazerosa, senão E o design, não tem graça. né? Essa coisa de você pensar onde fica o poema, o distanciamento, o enquadro, a moldura. Então, até o espaço em branco está emoldurando as letras. Sim, todo com esse certeza. detalhamento editorial. Samuel, nós fomos avisados ali que a conversa boa passou ligeiro. E aí eu queria pedir para você trazer uma reflexão final, e mais uma vez reiterar aqui os canais de contato para aquisição das obras e também nesse balanço do encerramento dos seus 2 mandatos à frente da Agrau, falasse um pouco também dos projetos que você está desenhando agora para frente. Bom, na verdade, o próprio plano apresentado pela Josane foi meio que escrito a 4 mãos, né? Ela vai continuar essa coisa das palestras, né? Do ciclo de palestras. E mais um festival literário. A gente fez um com apoio, inclusive, não pode mencionar a empresa privada não, né? Pode, né? Tivemos um apoio muito bom da Rota Transportes, da Velanes, Boticário, e pretendemos fazer novamente, quer dizer, ela vai fazer, eu vou apoiar, no ano que vem ou no ano de 2026, já um concurso maior, mais amplo, né? Então esse é o foco. E internamente a gente continuar aprendendo e ensinando. Claro. Esse ciclo de palestras é muito legal, porque eu, por exemplo, tenho aprendido muito com meus confrades e confreiras, né? É mais ou menos nessa linha. E reitero aqui a venda dos livros. Eu, pessoalmente, de vez em quando, adquiro, vendo ou dou, faço doações. Eu já mandei o livro Apolônio e o Música na Rua para, como se diz no popular, Deus e o mundo, né? Mas eu recomendo, neste momento, compra diretamente pelo site das respectivas editoras, né? Via Literário e Editos. Maravilha. Para você que nos acompanha, eu conversei com Samuel Matos, presidente da Academia Agrapiana de Artes e Letras, escritor, um mobilizador cultural, um professor, pesquisador, alguém da melhor estirpe da cultura e da nossa gente. Você já sabe que o Naquela Mesa Entrevistas vai ao ar toda terça-feira, às 21h30 e todo sábado às 18h30, e é feito carinhosa e especialmente sempre para você.